Olá! Nesse caso que nós vamos ver agora, é o caso que é o primeiro, então, o caso de superioridade. Então, o comparativo de superioridade. Pedro é mais alto do que Arthur e Pedro é mais inteligente do que Arthur. As duas orações aqui, elas apresentam a ideia de superioridade, ou seja, de que Pedro é mais alto, de que Pedro é mais inteligente do que Arthur. Então, como é que a gente vai transformar isso aqui para inglês? Primeiramente, a gente tem que observar o adjetivo. Onde é que está o adjetivo aqui? Então, Pedro é mais alto do que Arthur. O adjetivo é alto. E Pedro é mais inteligente do que Arthur. O adjetivo é inteligente. De modo geral, para relembrar, adjetivo é aquela qualidade que a gente pode atribuir a algo ou alguém. Por exemplo, se eu vou pegar aqui o meu copo. Então, esse copo. O copo é grande, é útil, é pesado, tá? E assim por diante. Então, uma pessoa, eu posso dizer que ela é jovem, que ela é velha, que ela é alta, baixa e assim por diante. Então, o adjetivo é essa qualidade que eu posso atribuir. Então, alto e inteligente, esses são os dois adjetivos que a gente tem aqui. O que nós vamos observar? Em inglês, eu preciso ver qual é o tamanho, a extensão desse adjetivo. Então, para os adjetivos que são curtos, que são os short, eu vou fazer o quê? Eu vou usar o adjetivo, vou representar o adjetivo por esse quadrado, o adjetivo com ER e o than. Para o adjetivo que é longo, eu vou usar more, o adjetivo e o than. Mas o que significa isso daqui? Isso aqui significa mais, então é mais o adjetivo do que. O than significa do que. Do que. Isso aqui é o que? Mais o adjetivo do que. Vamos fazer esses dois exemplos aqui em inglês para que a gente consiga perceber melhor. Observa que tall é alto em inglês. E inteligente é intelligent. Intelligent. Então, nesses casos aqui, o que acontece? O adjetivo curto é aquele que tem up to two syllables. Up to two syllables, ou seja, up to significa até. Cuidado, up to é até e não é acima de. E o adjetivo longo é aquele que tem more than two syllables, ou seja, aquele que tem mais de duas sílabas. Então, se eu for considerar o caso aqui, deixa eu separar isso aqui um pouco melhor para a gente distinguir melhor. Então, alto é tall. Tall tem quantas sílabas? Tall, uma só. Eu não sei contar a sílaba em inglês. Bate palma, né? Então, tall, quantas sílabas tem? Tall, uma. Inteligente, intelligent. Uma forma bastante simples, rudimentar, de você dividir as sílabas, tá? E funciona bem. O resultado é positivo. Então, tall deu quantas sílabas? Tall, uma só. Então, ele é considerado curto, tá? Então, até duas sílabas é um adjetivo que é considerado curto. Então, o adjetivo, ele pode ser curto ou longo. Tall é curto. Qual é a estrutura que nós vamos utilizar? Essa daqui. Então, vamos traduzir. Pedro Olha só, o que eu tenho que fazer? Qual é a estrutura? Mais alto do que? Mais tal coisa do que? Então, eu vou ter que usar Pedro is, e aí o adjetivo é tall. Então, eu vou usar aqui tall, porque eu representei o quadrado pelo adjetivo, então tall, e tenho que aumentar ele. Taller, obrigatório, então, than, mais alto do que. E aí, do que quem? Do que Arthur. Então, Pedro is taller than Arthur. Pedro is taller than Arthur. Então, Pedro é mais alto do que? Qual a estrutura comparativa? Taller than, ó.
Aqui seria representado tall, taller than. No segundo exemplo, nós temos Pedro é mais alto do que Arthur. Pedro é mais inteligente do que Arthur. Inteligente agora é um adjetivo longo. Lembra que nós batemos palma para intelligent? Então, intelligent. Quantas sílabas deu? 4. Então, intelligent é um adjetivo longo. Então, eu vou usar more, o adjetivo e than. Então, como é que vai ficar? Pedro is, e agora a estrutura mais inteligente do que tá aqui. Então eu vou usar more, ó, adjetivo longo, usa essa estrutura. More, o adjetivo than. Qual é o adjetivo? Qual é a qualidade? Intelligent. More intelligent than, que significa o do que. More intelligent than, mais inteligente do que Arthur. Do que Arthur. Então, a ideia aqui, a ideia comparativa, a estrutura comparativa é more intelligent than. Significa mais inteligente do que, tá? Então, se você for fazer uma análise bastante rápida aqui, você vai perceber que não dá para usar nada curto aqui. Então, o que for curto tem que ser aumentado para conseguir colocar na estrutura. E o que já é grande é só colocar na estrutura. Por quê? Eu tenho aqui o more e o than. Se o adjetivo já é grande, só coloco aqui dentro, ó. More e than, o intelligent fica aqui dentro. Agora, o tall, como ele era curto, o adjetivo ele precisa ser aumentado. Então eu aumentei esse tall aqui com o ER e daí coloquei o than, que é obrigatório, né? E o que significa o than aqui nessas duas situações? Significa do que. Certo? Vamos a mais um exemplo? Vamos pegar mais um exemplo aqui. Vou criar um novo. Maria é mais baixa do que Pedro. Do que Pedro. Vamos primeiro identificar a estrutura comparativa aqui. A estrutura comparativa vai ser mais baixa do que. Baixa nesse caso, como é que é baixo ou baixa em inglês? É short. Short também é curto, né? Então, adjetivo curto ou baixo. Então, eu vou usar essa estrutura aqui. Então, eu vou escrever Maria is. Aí, o adjetivo é short. Eu vou escrever Maria is short. Olha, eu tenho que usar, quando é curto, eu uso o adjetivo acrescido de ER. Então, shorter than, do que, então, than, shorter than, Pedro. Maria is shorter than Pedro. Está aqui a estrutura comparativa, shorter than Pedro. Vamos fazer mais um exemplo. Maria é mais importante do que Pedro. Maria é mais importante do que Pedro. Ficou um exemplo bastante polêmico, né? Mas vamos manter isso daqui por questões estruturais. Então, Maria é mais importante do que Pedro. A estrutura comparativa é mais importante do que. Vamos novamente encontrar o adjetivo. O adjetivo é a qualidade. Importante. Importante em inglês é important. Important. Só não tem o E, né? Então, important. Vai bater palma para important. Important.
E aí, o que acontece? Deu mais de 2 sílabas? Claro, important deu mais que 2 sílabas. Então, nesse caso, eu vou considerar como longo. Então, vou usar qual estrutura? A estrutura longa, que é more, o adjetivo e than. Então, Maria is, e aí, ó, a estrutura ali. More important than Pedro. More important than Pedro. A estrutura comparativa, mais uma vez, é o que? More important than. Certo? Observa que nós temos algumas regras para esse acréscimo do ER quando eu estou falando de adjetivos que são curtos. Tá? E também tem uma regra que indica que os adjetivos, quando terminam naquelas terminações, são considerados longos. Então, vamos ver quais são essas regras? Veja esses casos aqui. Terminados em E, Y ou consoante, vogal, consoante. O que vai acontecer com cada um desses casos? Coloquei um exemplo para que a gente possa, de fato, transformá-los. Então, quando eu tenho aqui, lembrando que esses casos são aplicados aos adjetivos curtos. Tá? Então, terminados em E, o que eu vou fazer, por exemplo, com a palavra wide? Nesse caso aqui, eu vou colocar wide, só acrescento o R, wider. Depois nós temos aqui happy. O que vai acontecer com happy? Eu vou substituir esse Y por IER. Então vai ficar happier. E aí, o que termina com consoante, vogal, consoante? O que vai acontecer com ele? Big. Eu vou ter que duplicar essa consoante. Então vai ficar bigger. Bigger. Então são esses 3 casos. O que acontece? O primeiro caso, quando já tem o E, eu só acrescento o R. O que já termina em Y, eu vou substituir esse Y por I e vou acrescentar o ER. E aquele adjetivo que termina em consoante, vogal, consoante, eu vou acrescentar mais uma vez a consoante, ou seja, vou repetir essa última consoante e aí vou colocar o ER. Então, wider, happier, bigger. Wider, happier, mais feliz, e bigger, maior. Tá? Wider, mais amplo, mais largo. Tá? E aí, happier, mais feliz, bigger, maior. Nós temos também aqui uma regra que são uma exceção à regra, que são os irregulares. Tá? Os irregulares, eles são o good, o bad e o far. Good, bad e far. Assim como nós temos irregulares em português, a gente tem em inglês também. O good, ele, pela regra, eu deveria só acrescentar o ER, já que ele é um adjetivo curto, ele não termina em E, não termina em Y, não termina em consoante, vogal, consoante, eu deveria escrever gooder. Só que ele, na verdade, ele vira better. Tá? Então, esses são os irregulares. O bad, pela regra, eu deveria duplicar aqui. Você observa que eu deveria duplicar o D, porque ele termina com consoante, vogal, consoante, eu deveria duplicar, viraria better. Pelo som, pareceria o better de melhor. Só que ele vira worse. E por fim o far, também pela regra, deveria ter 2 R's, só que ele vai virar farther. Farther ou further. Farther ou further. Essas são as 3 regras. Então, se eu quero dizer que Maria é melhor que Pedro, eu vou dizer Maria is better than Pedro. Maria é pior que Pedro? Maria is worse than Pedro. Maria mora mais longe do que Pedro? Maria lives farther than Pedro. Ok? Então essas são as regras básicas
Depois a gente tem os exercícios para vocês praticarem um pouquinho mais. Um abraço e até a nossa próxima lição.